Nesse momento, gravação iniciada. Então, perfeito, pessoal. Iniciamos a nossa gravação. Eu só preciso de um retorno para saber se todos estão vendo a minha tela compartilhada, né? A tela que eu estou compartilhando aí, circuito das entradas. Dá para ver. Normal. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo circuito das entradas. E quando a gente fala em circuito das entradas, o que a gente está querendo dizer para vocês? A gente está querendo dizer exatamente que as entradas, os blocos das entradas, eles possuem circuitos eletrônicos que fazem a interface dos sinais, né? Que esses blocos, esse cartão, esse dispositivo recebe, né? Por isso que nós estamos denominando de circuito das entradas. Claro que não é o foco da nossa disciplina, né? A nossa disciplina é estudar e entender CLPs. Nós não vamos nos aprofundar nesses circuitos, né? Não vamos ficar estudando esses circuitos, porque isso faz parte de uma outra disciplina, mas a gente vai mencionar, vai citar e vai procurar esclarecer vocês de como é que isso funciona, né? Então, vamos iniciar por essa parte lá do circuito das entradas. Deixa eu só ver aqui o que nós precisamos fazer aqui para a coisa caminhar, que não está caminhando. Muito bem. Então, está aqui, ó. Então, vamos olhar aqui esse primeiro slide para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, quando a gente fala de circuito das entradas, eu estou me referindo, então, às entradas, sejam elas digitais, né? Sejam elas digitais, como nós estamos mostrando aqui para vocês, como também as entradas analógicas, né? Sejam elas digitais ou analógicas. E aqui começa um detalhe mais aprofundado daquilo que a gente falou na terceira aula, sobre memórias. Então, essas informações que a gente recebe lá das nossas entradas, elas são armazenadas na nossa memória-imagem, né? Ou seja, existe um espaço reservado dentro da memória-imagem para que sejam gravados os sinais oriundos das minhas entradas, quer sejam digitais, quer sejam analógicas, né? Por isso, essa figura aqui no canto esquerdo do nosso slide, mostrando exatamente isso, ou seja, as informações chegam até o cartão, o bloco ou o módulo das entradas, e essas informações, depois de trabalhadas, né, depois de adaptadas, adequadas, essas informações são gravadas na memória-imagem. Tá? Então, essa figura tem essa finalidade. Agora, vamos entender um pouquinho o que vem a ser, então, esse circuito das entradas, formalizando esse conceito. Então, como eu falei agora há pouco, são circuitos eletrônicos, né? Então, eu tenho circuitos eletrônicos que fazem essa função de receber informações lá do nosso equipamento, da nossa máquina ou do nosso sistema, processo, né? E as transferir para a memória-imagem das entradas, né? Então, eu tenho lá, como a gente viu na aula de ontem, um espaço reservado chamado de memória-imagem. Então, esses circuitos eletrônicos, de uma forma bastante genérica, assim, para ficar um negócio bem fácil de todo mundo entender, ele faz essa interface. Interface com quem? Ora, interface com os dispositivos que estão lá no campo. Dispositivos esses que vão ligar e desligar, né? Ações de ligar e desligar,
para isso a gente pode estar utilizando botoeiras, chaves seletoras, chaves fins de curso, né? Pode estar utilizando sensores, né? Sensores indutivos, sensores capacitivos, sensores ultrassônicos, né? E posso estar usando também sensores que me deem informações analógicas, né? Sensores de temperatura, sensores de pressão, sensores de nível, né? E assim por diante. Então, esses dispositivos, eles que estão lá no campo, eles são conectados às minhas entradas digitais ou analógicas, e com isso é feita essa interface. E essa interface tem como objetivo principal o quê? Passar para dentro do CLP, gravar lá na memória do CLP os níveis lógicos, né? Esses níveis lógicos que a gente normalmente chama, né, de nível lógico 0 e nível lógico 1, né? Talvez a forma mais adequada, mais técnica, seria chamar de nível lógico baixo e nível lógico alto, né? Nível lógico baixo e nível lógico alto, né? Esses níveis, eles são os níveis em que o CLP entende, que o CLP trabalha, né? O CLP trabalha exatamente lá internamente, como ele é um equipamento microprocessado, ele só entende esse tipo de informação, né? O microprocessador, ele só entende esse tipo de informações digitais. Por isso que eu preciso fazer essa interface, essa adequação, essa conversão em alguns sinais que chegam para mim de outra forma. Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais, alguns slides para frente, e lá no quarto módulo a gente também vai ver isso com mais profundidade, né? Então, falando um pouco mais desses dispositivos, a gente tem aqui umas figuras que a gente trouxe para vocês que auxiliam nesse entendimento, né? Então, esses dispositivos podem ser, por exemplo, as nossas botoeiras, né? Botoeira de liga, botoeira de desliga, botoeira de emergência, né? Normalmente a botoeira de emergência ela tem uma aparência como essa, né? Também chamada de botoeira tipo cogumelo, né? Porque ela parece um cogumelo para você fazer a atuação em caso de emergência, né? Dispositivos de fim de curso, né? Que é puramente mecânico. Vocês que estão fazendo mecatrônica conhecem muito bem o que é um dispositivo fim de curso, né? Ou, por exemplo, um tipo de sensor que nada mais é do que uma chave, um pressostato, né? Um pressostato que é uma chave de pressão, né? Além disso, sensores, a família de sensores ela é muito grande, né? Sensores, como eu disse, indutivos, sensores capacitivos, sensores óticos, né? E vai por aí afora. Então, esse tipo de dispositivo que está conectado lá no campo, que é o sinal é levado para o CLP, esses sinais eles vão ter que ser adequados, vão ser interfaceados para que lá no CLP eu tenha, lá internamente ao CLP, né, apenas complementando, o CLP tenha condições de entender o que está acontecendo lá no dispositivo de campo. Ou seja, sinais do tipo ativado, desativado, energizado, desenergizado, ligado, desligado e assim por diante, tá? Vamos caminhar um pouco aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Muito bem, então, esses circuitos das entradas, qual é uma forma bastante fácil de a gente explicar e de vocês terem um entendimento bom? Então, olha lá,
Se a entrada respectiva que eu estiver trabalhando receber uma tensão correspondente, isto é, eu posso trabalhar tanto em corrente alternada como em corrente contínua, né? Então, se a entrada que eu estiver trabalhando, a entrada específica do CLP, ela tiver uma tensão lá na respectivo conector, e essa tensão for em CA ou em CC, significa o quê? Significa que aquela informação, aquele dado, aquela variável referente a esta entrada está ligada ou está acionada. E o circuito de entrada, então, faz o quê? Os circuitos eletrônicos, eles fazem o quê? Eles entendem isso como sendo um sinal de nível lógico alto, né? É um sinal de nível lógico alto, porque ele está recebendo a tensão plena para que ele foi dimensionado, então ele está recebendo essa tensão plena, e essa tensão plena significa que ele vai gravar um nível lógico 1. Dessa forma, então, quando aquela entrada recebe esse sinal, significa que ele tem nível lógico 1. E esse nível lógico 1, então, é transferido lá para a memória-imagem, tá? Para a memória-imagem, no caso das entradas, porque a gente está trabalhando com as entradas, né? Para exemplificar isso de uma forma, com uma figura, né, com uma imagem, que às vezes tem muitas pessoas que entendem melhor através das imagens, a gente fez aqui um exemplo, por exemplo, um bloco, um módulo de entradas que tenha 8 entradas, 8 informações, né? 8 entradas. E essas 8 entradas, por exemplo, elas estão todas sendo alimentadas em 110 volts de corrente contínua. Então, essas entradas estão sendo alimentadas com 110 volts corrente contínua. E aí, num determinado instante qualquer, ao olhar as entradas, a gente constata que a entrada 1 está recebendo a tensão plena de 110 volts, a entrada 2 não está recebendo tensão, a entrada 3 também está recebendo tensão de 110 volts, a 4 não, e assim por diante, até a 8ª entrada, né? As 8 entradas. Então, o que o CLP faz? Ele pega essas informações, ele faz essa interface e realiza a transferência dessas informações lá para a memória-imagem das entradas. Então, lá na memória-imagem das entradas, como nós estamos trabalhando com 8 informações, 8 bits, né? Isto é, 1 byte, né? 8 bits, convenção, significa 1 byte, né? Então, ele vai simplesmente pegar lá uma área da minha memória-imagem das entradas, uma área reservada para isso, e vai gravar esse byte de informações. Ou seja, vai gravar o byte através da gravação de cada bit, né? Então, cada informação dessa é um bit de informação. Então, lá no bit E1, ou seja, na entrada E1, tem os 110 volts presente? Tenho. Então, significa que o nível lógico é alto, ou seja, nível lógico 1. Na entrada 2, não tem tensão, ou seja, tem o nível lógico baixo, então significa que lá na entrada 2 eu tenho um nível lógico baixo, ou seja, 0, né? 3, nível lógico 1, e assim por diante, ou seja, ele vai gravando, vai interfaceando e vai gravando lá na memória-imagem esses níveis altos e baixos, zeros e 1, para quê? Para que lá no CLP, lá na memória-imagem, fique claramente gravada, né, ou gravado, o byte com as informações dessas 8 entradas. Aí, se eu tiver 16, eu vou ter mais 1 byte para gravar essas
8 informações adicionais. E assim por diante. Isto é, para aquela quantidade de informações que eu tenho a mais, eu vou colocando aqui os bytes necessários ou vou reservando na memória imagem os bytes necessários para que os bytes contenham os bits de informação do que está acontecendo com os meus dispositivos de campo. Tá? Dou uma parada aqui para ver se alguém tem algum questionamento, alguma observação, alguma dúvida, e se o mestre Luiz também quer fazer algum complemento. Nenhum complemento da minha parte, nenhum comentário dos alunos. Até agora. Vamos lá, vamos ver se alguém se manifesta. Professor, Pois não? podemos dizer que a memória-imagem é uma espécie de um conversor digital ou não? A memória-imagem, não. A memória-imagem, ela é simplesmente aonde são armazenadas essas informações, aonde são escritas informações. Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, e vou mostrar isso no slide ou nos slides posteriores, se eu estiver trabalhando com um sinal analógico, aí sim, um bloco, um módulo de entradas analógicas, aí sim, seguramente, ele tem um conversor, né, um conversor analógico digital, justamente para converter esse sinal analógico para um sinal digital que possa ser armazenado lá na minha memória imagem das entradas, tá? Se eu estou trabalhando com entradas digitais, na realidade, eu tenho aqui no meu módulo, no meu bloco, eu tenho simplesmente circuitos eletrônicos compostos de elementos, né, que fazem esse tipo de interface, ou seja, recebo lá uma determinada tensão, faço lá uma comparação, faço lá coloco lá osciladores e tudo mais, de tal forma que eu consiga gravar lá na memória imagem o fato de que se eu tenho uma tensão plena presente na entrada, então significa que eu tenho nível lógico alto. Se eu não tenho uma tensão plena lá na minha entrada, significa que eu tenho um nível lógico baixo. Respondi? Entendi, tranquilo. Eu acho que vale reforçar aquela ideia da foto, né, Farkas? Ou seja, o processamento ele ocorrerá em pacotes. Então ele tem que bater uma foto de tudo que está acontecendo aqui no caso para poder executar o processamento, né? A partir dessa imagem, dessa fotografia de como que estão as entradas nesse exato momento, é que o CLP vai poder tomar a decisão. Eu gosto de usar esse exemplo da foto que fixa bem esse conceito. É verdade, perfeito. Não sei se todo mundo chegou a entender bem o que o professor citou agora, mas é isso, né? É como se eu tivesse, imaginem que eu tivesse a possibilidade, dentro dessa área tecnológica, de ter uma máquina fotográfica que tirasse uma foto do que está acontecendo com as minhas entradas, né? E essa foto ela estaria retratada exatamente na memória imagem. Isso é vamos dizer, uma forma de entendimento que esclarece exatamente, ou seja, o CLP ele necessita que nesse início de ciclo, nós vamos entender isso também daqui a algumas aulas para frente, mas nesse início de ciclo, ele tenha uma foto de tudo aquilo que tem na memória imagem, né? Não importa a quantidade de entradas que eu estou trabalhando, ele tem que ter uma foto de tudo isso naquele determinado instante.
Podemos ir em frente? Mais nenhum questionamento aqui, mestre. Acho que podemos seguir sim. Muito bem. Então agora chegou o momento. E como é que é o comportamento desse bloco quando eu estou trabalhando com sinais analógicos, né? Sinais esses que tenham uma variação contínua dentro de um limite inferior e um limite superior, né? Então, não mais estou trabalhando com sinais digitais, estou trabalhando com sinais analógicos. Bom, e aí tem um parágrafo aí que a gente fez questão de colocar ele integralmente, só para que todo mundo tenha uma visibilidade disto, né? Ou seja, hoje no mercado de uma forma geral, existe uma gama muito grande de sinais de entrada que são padronizados. Claro que isso tem a ver tudo com os sensores que eu estou trabalhando, né? Então, existe uma gama muito grande. Eu posso estar trabalhando com mais ou menos 12,5 milivolts, mais ou menos 50 milivolts, e vai por aí afora, até chegar num famoso 0 a 10 volts, 0 a 20 miliamperes e 4 a 20 miliamperes, né? Tudo isso é muito presente no mercado de automação ligado à instrumentação, com certeza. Para quem trabalha um pouquinho nessa área, acredito que alguns de vocês até possam ter essa noção. Se eu estou trabalhando com tensão, o sinal mais normalizado, mais padronizado de se usar é o 0 a 10 volts, né? E se eu estou trabalhando em corrente, o mais comum de se trabalhar é o 4 a 20 miliamperes, né? Então, o sinal analógico, a variável que eu estou lendo, seja ela pressão, nível, vazão, seja qual for, né? Eu vou estar lendo o valor da variável, porém o transmissor vai estar transmitindo para a gente um sinal ou de 0 a 10 volts quando eu estiver trabalhando em tensão, ou 4 a 20 miliamperes, né? No caso de 4 a 20, se eu estou trabalhando com o menor valor do range que eu estou utilizando no meu instrumento, o meu transmissor vai transmitir 4 miliamperes, né? Então, o que vai chegar lá no nosso CLP, que é o que nós estamos estudando, quando o menor valor da faixa for atingido, vai chegar a 4 miliamperes. E quando tiver o maior valor da faixa, por exemplo, imagine uma faixa que vai de 20 kg força por centímetro quadrado até 50 kg força por centímetro quadrado, que é uma faixa de pressão estupenda, né? Pressão muito grande. Mas então, se eu estiver recebendo um sinal de 20 kg forças, que é por centímetro quadrado, que é o limite inferior da faixa, o meu transmissor está mandando 4 miliamperes, né? E se eu estou trabalhando com 50 kg força por centímetro quadrado, o meu transmissor está transmitindo 20 miliamperes. Porque, na realidade, eu preciso sempre ter um sinal elétrico, né? Para o meu dispositivo de controle, o meu dispositivo de medição, né? Sempre preciso trabalhar com um sinal elétrico. Por isso que existe essa conversão, né? Do valor real da grandeza para um valor elétrico proporcional, de tal forma que eu consiga mostrar isso, ou consiga medir isso, ou consiga controlar isso no meu sistema, né? No meu sistema de controle. Muito bem. Então, aí vem aquela famosa observação que eu fiz agora de passagem, mas agora está formalizado, né? Então está lá, ó, a CPU, ou Unidade Central de Processamento, em português, né?
só consegue trabalhar com variáveis digitais, eu diria com sinais digitais, né? Sinais digitais. Para manipular sinais analógicos, é necessário convertê-los para sinais digitais. Então, eu sempre, quando eu estou trabalhando com sinais analógicos, e eu vou receber esses sinais analógicos numa entrada do CLP, essa entrada do CLP, esse bloco, esse módulo de entradas analógicas, ele tem internamente um conversor, né? Um conversor que faz essa conversão, que faz essa interface, pega o sinal analógico e transforma ele num sinal digital. Pega o sinal analógico e transforma ele num sinal digital. Tá? Muito bem, agora, isso é muito fácil de falar, né? Mas como é que é feito isso? Né? Como é que é feito isso? Bom, isso é feito através de sistemas binários, né? Números binários. Vocês pensaram que nunca mais iam ouvir falar nisso, mas faz parte da nossa vida, né? Números binários, ou seja, eu preciso fazer uma conversão e essa conversão ela tem aquilo que se chama de uma resolução, né? Uma precisão. Então, o que acontece? Eu posso, por exemplo, fazer uma conversão desse tipo com um determinado número de bits, né? Um determinado número de bits. Posso usar 8 bits, posso usar 10 bits, posso usar 12, 16, 32, 64 bits. Ou seja, o que significa isso? Significa que esse sinal analógico que eu estou recebendo, ele vai ser convertido em esse número de bits com essa precisão, né? Como é que a gente pode explicar isso de uma forma bastante simples para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais, né? O que nós fizemos aqui na sequência? Então, nós pegamos aqui esse sinal de 4 a 20, né? Por exemplo, poderia ser 0 a 10, poderia ser qualquer um, né? Qualquer um desses aqui. Nós pegamos o 4 a 20 porque é o que é mais utilizado industrialmente falando, né? Então, pegamos o 4 a 20 e vamos converter ele num sinal digital, né? Para todo mundo saber como é que funciona isso. Só que, claro, eu não ia fazer aqui em sala de aula com vocês, porque senão aqueles que estão ainda acordados iriam dormir também, né? Então, vamos fazer isso com 3 bits apenas. Vamos pegar um conversor, isso não existe na vida real, tá? Na vida real, um conversor de 3 bits não existe. Mas vamos fazer aqui só para vocês entenderem como é que funcionaria essa conversão, como é que funciona essa resolução, como é que funciona essa precisão, tá? O que normalmente existe na prática? Na prática, os fornecedores de CLPs, os fabricantes de CLPs, eles fornecem conversores analógicos digitais com 10 bits, 12 bits, 16 bits, tá? 32 bits, isso já é um tanto quanto difícil de encontrar, mas 32 bits. E para algumas aplicações muitíssimos especiais, né, bem especiais, onde eu tenho a necessidade de ter uma precisão e uma resolução muito excelente, eles fornecem com conversores de 64 bits, né? Principalmente, por exemplo, para as aplicações da NASA, né? Quando eu quero lançar um satélite, um foguete e tal, e eu preciso ter precisões extremamente afiadas, acuradas, aí eles usam uma resolução desse porte. Mas para que a gente entenda, 64 bits de resolução e 3 bits, a forma de fazer isso é a mesma.
Por isso que a gente vai usar aqui no nosso exemplo os 3 bits. Então, se eu estou trabalhando com um sistema binário, né? De novo, números binários, se eu estou trabalhando com um sistema binário e eu tenho aqui um sinal que tem um range de 4 a 20, ou seja, ele tem um range, um intervalo, uma faixa de 16 miliamperes, isto é, 20 menos 4, né? 20 menos 4 dá 16 miliamperes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 16 miliamperes, que é esse intervalo, eu vou dividir em partes. Em quantas partes? Em quantos degraus, né? No número que eu posso representar através de 3 bits. Então, se todo mundo lembra lá de sistemas binários, vai saber que com 3 bits eu consigo representar, eu consigo mostrar 2 elevado à terceira partes, divisões, né? 2 à terceira dá 8, né? 2 à terceira dá 8, 8 partes iguais. Então, como é que fica isso daí, só para a gente entender um pouquinho mais? Então, tá aqui, ó. Eu tenho lá os meus 3 bits, né? Só tenho 3 bits, né? Só tenho 3 bits. E esses 3 bits eu tenho que representar, né? Imaginem que eu sou o conversor, né? Conversor AD, eu tenho que representar com esses 3 bits, o quê? Sinais digitais dentro da minha faixa. Então, como eu disse, eu tenho 8 partes, 8 degraus. Então, 8 degraus, 8 partes, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os 16 miliamperes, que é a largura da faixa, eu vou dividir por 8. 16 dividido por 8 dá 2 miliamperes. Então significa que cada degrau, cada parte da minha variação, ela vai contemplar 2 miliamperes. Então, eu dividiria isso em 8 faixas, né? Primeira faixa vai de 4 a 6, ou seja, 4 mais 2 dá 6. A segunda faixa começa no 6, 6 mais 2 dá 8, né? A terceira faixa, 8 mais 2, 10, e assim por diante até chegar à última faixa, ou seja, a última faixa ela tem que finalizar nos 20 miliamperes. Então, 20 miliamperes menos 2 dá 18. Então, assim eu representaria o meu sinal analógico de 4 a 20. De que forma? Dessa forma, no sistema binário, né? No sistema binário, ou seja, na primeira faixa eu tenho 3 bits. A primeira representação, então, seriam os 3 bits com valor de nível lógico baixo, 0, né? 0, 0, 0. A segunda faixa, 0, 0, 1. A terceira faixa, 0, 1, 0. E vai por aí por diante até a última faixa, a oitava faixa, que é 1, 1, 1, né? Ou seja, essas são as 8 formas que eu tenho de pegar a informação de 3 bits. Eu só tenho 3 bits, né? E aí, se eu for traduzir isso num sistema decimal, então é só converter esse número binário no decimal, né? Então, 0, 0, 0 em decimal dá 0, 0, 1, 0 dá 2, 1, 1, 1 dá 7. Muito bem. Então, essa é uma informação importante. Por quê? Porque a gente, assim, tem a condição de converter o sinal que eu estou recebendo de 4 a 20 e gravar na memória a imagem o byte correspondente. Qual é o byte correspondente, por exemplo, quando eu estou trabalhando de 4 a 6 miliamperes? O que vai estar gravado lá na memória imagem? 0, 0, 0. Quando eu estou recebendo um sinal que está entre 16 e 18 miliamperes, o que está gravado lá na memória imagem? 1, 1, 0. E assim por diante. Quer dizer, cada uma das faixas estão representadas aqui. Alguém poderia aí levantar a mão da ferramenta e falar, mas porra, peraí, isso aí é muito ruim, né? É muito ruim. Eu estou representando um sinal e não consigo ler o que eu quero, né? É verdade.
é verdade, tem toda a razão, as críticas são válidas. Mas por quê? Porque nós estamos trabalhando com o pobre e pé rapado de um conversor binário de só 3 bits. Por isso que eu disse, não existe esse conversor na prática. Ninguém vai gastar dinheiro com um troço desse. Todo mundo vai trabalhar com conversores maiores. Mas aí nós vamos deixar para vocês exercitarem nos seus lares, né? Então, vocês podem pegar aí, por exemplo, um conversor de 10 bits. Então, 10 bits significa quantos degraus eu vou ter, quantas faixas eu posso ter. Façam a conta e aí vocês vão vendo como é que isso funciona, né? Então, só como exemplo, ó, não é difícil perceber que a precisão obtida com 3 bits é muito pequena, é muito pobre, né? É bem pobre mesmo. Por quê? Imagina que eu receba um sinal de 8,85 miliamperes. 8,85. Eu não consigo medir isso com um conversor de 3 bits. Por que eu não consigo? Porque eu só consigo saber que é um sinal que vai estar enquadrado aqui na terceira faixa, né? Entre 8 a 10. Mas o sinal binário que vai estar gravado lá na memória-imagem vai ser 0, 1, 0. Ou seja, se eu tiver que ler, de fato, 8,85, eu não vou conseguir ler. Eu não vou conseguir utilizar esse valor. Eu só vou conseguir utilizar os limites, ou 8 ou 10. Ou 8 ou 10. Isso qualifica a pobreza do meu conversor, né? Mas eu acho que deve ter dado para entender, todo mundo deve ter entendido, aqueles que tiveram atenção aqui devem ter entendido como é que se faz essa conversão. E para concluir, olha lá, quanto maior a resolução ou a precisão, maior a quantidade de memória necessária para armazená-la. Claro, né? Ou seja, se eu estiver trabalhando com 16 bits de precisão, de resolução, eu preciso de 2 bytes para armazenar cada informação. Cada informação. Imaginem que eu trabalhe com 10 sinais analógicos, né? 10 sinais analógicos. Se eu estiver trabalhando com cada sinal 2 bytes, vocês vão começando a ver como é que isso vai crescendo, né? Ou seja, essa quantidade de memória vai crescendo e, consequentemente, o custo também vai crescendo, né? Vai ficando cada vez mais caro, né? Dou uma pausa aqui também para possíveis dúvidas, possíveis comentários e, por favor, adendo do professor Luiz Gomes também. O André Martins levantou a mão aqui. Pode falar, André. Boa noite, professores. Boa noite. Só para esclarecer uma dúvida. A gente vai ter esse sinal, né, na nossa entrada. Não, é na entrada, né, analógica, isso. E ele vai passar por esse conversor. Quando ele for aparecer na interface para a gente, ele vai aparecer, por exemplo, entre 8 a 10 miliamperes, ele vai aparecer só entre 8 a 10, ou ele não aparece para a gente não consegue ver, só o CLP, no caso, que sabe. No caso em questão, nós estamos trabalhando com uma entrada, né? Uma entrada. Ou seja, da forma mais simples de explicar, essa entrada, ela vai ser utilizada, o valor dela vai ser utilizado internamente pelo CLP. Claro que você pode até querer mostrar esse valor, né? Quando você falou a palavra interface, o que você estava querendo dizer com a interface? Não, no caso da gente precisar saber quanto que está chegando, né? Quantos miliamperes está chegando na nossa entrada. Tudo bem, você pode até ter essa necessidade de ter essa informação visível, né? Aí você vai ter que trabalhar com esse valor interno e mostrar na sua interface. Eu acho que o ideal não é mostrar nem o 4 a 20, o ideal é mostrar o valor real da grandeza, unidades de engenharia, né?
Então, o que você veria na sua interface seria algo do tipo, bom, a sua variável agora está com 20% do valor dela, ou está num valor, por exemplo, se for de pressão, teria lá uma determinada pressão na unidade específica dela. Isso se for a necessidade. Mas, falando bem claramente, normalmente esses valores eles são usados internamente dentro do CLP para fazer o papel de controle, né? Onde você vai utilizar esses valores para fazer alguma ação, alguma atividade de controle interna ao CLP. Ok, professor, entendi, obrigado. Deixa eu tentar complementar aqui, Farcas. Bom, você pode ter essa necessidade em dois momentos, né? No primeiro momento, você está validando, você está conferindo, você está aferindo se aquela medição está de acordo. Então, você pode precisar de uma medição local. Então, na hora que você está na programação, no monitoramento da programação do CLP, você consegue visualizar essa informação, né? Na escala aí de 4 a 20 miliamperes. Mas quando você vai lá para aquela sala de controle, que a gente mostrou em outras apresentações aí anteriores, nem sempre aquele operador que fica atrás da tela vai ter o discernimento, né, o conhecimento que esses 8 miliamperes corresponde, por exemplo, a 150 graus Celsius. Tá? Então, são dois momentos que você pode precisar dessa informação. Então, uma forma simples é, durante a programação, você quer monitorar qual o valor da entrada, você consegue ver dentro do CLP, através da interface de programação. Tá? Mas a metodologia normal, isso aí realmente, é você montar um sistema de supervisão para monitorar aquela pressão, aquela temperatura, seja lá o que for, que está vindo por essa grandeza de 4 a 20. E esse conteúdo é aquilo que a gente vai ver lá no quarto módulo. Ok? Ok, professor. Excelente. Mais alguma questão, alguma observação, algum comentário que vocês queiram fazer, por favor? Por aqui nada. Ok, então vamos dar continuidade. Agora vamos ver uma parte que a gente chama de conexões, né? Como é que eu conecto, como é que eu ligo esses dispositivos, né, lá nas minhas entradas? Né? Como é que eu ligo isso? Tá? Como é que eu faço essas conexões? E para falar dessas conexões, a gente divide o circuito das entradas em duas grandes famílias, né? A gente faz essa divisão em duas grandes famílias. Então, a primeira família é a família das entradas em corrente contínua, né? Então, entradas em corrente contínua. E aí, a gente tem uma quantidade diversificada de entradas no mercado, dependendo do fornecedor, né? Você pode consultar todos os fornecedores e você vai obter uma quantidade muito grande de disponibilidade. Porém, as mais comuns são essas que a gente está citando aqui, está mencionando, né? Então, as mais comuns são corrente contínua em 5 volts, 12 volts, 24 e 48 volts, tá? Não que você não vai precisar de outro tipo, você pode precisar, mas essas daqui seguramente os fornecedores têm na prateleira, né? Se você precisar, ele te fornece rapidamente, vamos chamar assim, né? Outras ele pode demorar um pouco, mas é isso, né? E aí vamos dividir a corrente contínua em duas partes, duas subfamílias, vamos chamar assim, né? Então, estamos falando em corrente contínua e vamos falar agora numa subfamília, que é a subfamília dos sinais discretos, né? O que é um sinal discreto nesse caso? Então, são sinais oriundos de dispositivos, normalmente dispositivos do tipo
eletromecânicos, né? Eletromecânicos. Por exemplo, botoeiras, por exemplo, chaves seletoras, né? Quando eu falo botoeira, botoeira de ligar, botoeira de desligar, botoeira de emergência. Quando eu falo de chave seletora, estou falando de chave de seleção manual, automático, local, remoto, né? Partida individual, partida em grupo. Então, qualquer tipo de chave seletora, qualquer tipo de botoeira, qualquer tipo de sensor do tipo fim de curso, né? São sinais denominados discretos, ou seja, aquele movimento mecânico que o contato faz de abrir e fechar, né? Naquilo que a gente chama de executar uma manobra, né? Uma manobra é abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. São sinais discretos, né? Muito bem, então o sinal discreto, como é que a gente trabalha com ele? Conforme a gente está mostrando aqui, ó, só. No nosso desenho aqui, a gente tem bem claramente o que vem a ser, então, essa conexão de sinais discretos. Então, a gente mostrou aqui, exemplificando, né? Pegamos lá um módulo, um bloco de um CLP, desculpe, um CLP com entradas digitais, essas entradas vão receber informações digitais de sinais discretos. Então, lá tem um sinal discreto que pode ser um contato NA, um outro sinal discreto que pode ser um contato NF, e assim por diante, né? E aqui o nosso módulo, o nosso bloco, o nosso cartão de entrada, né? O de entrada específica, entrada digital para receber esse tipo de sinal. Como ele é em corrente contínua, então eu vou alimentar essas informações com corrente contínua, né? Vou alimentar com corrente contínua. Bom, e aqui, quando a gente olha em corrente contínua, a gente vê duas possibilidades, né? Duas possibilidades. Eu posso ligar a corrente contínua da forma que está sendo mostrada aqui no nosso slide, né? Ou seja, o polo positivo aqui na parte superior, o polo negativo aqui na parte inferior, polo negativo de tal forma que ele está alimentando aqui o conector, o terminal que a gente chama de comum, né? O terminal comum, o conector comum do nosso cartão, do nosso módulo, do nosso circuito, né? Então, se eu estou alimentando o negativo aqui no comum, significa que esse negativo ele vai ser distribuído para todas as minhas entradas do meu cartão, né? Se eu estiver trabalhando com um cartão com 4, ou com o meu cartão com 6, ou com o meu cartão com 8 entradas, esse negativo vai estar sendo distribuído aqui, né? Então, esse negativo sendo distribuído aqui recebe um nome, né? Recebe um nome. Ou seja, esse tipo de cartão é o cartão que tem entradas sync. Entradas sync. Sync, eu não sei se vocês têm o domínio aí, mas sync nada mais é do que uma palavra em inglês que significa dreno, né? Dreno, ralo, né? Então, é como se eu tivesse aqui tendo um sinal que drenasse a minha corrente, né? Um dreno, né? Ou seja, todo cartão que tem aqui dentro dele distribuído um sinal negativo, ele é denominado de entrada sync, tá? Agora, a entrada é sync. Para que eu tenha a ativação do meu sinal que eu estou recebendo lá do campo, o que eu preciso? Eu preciso de um positivo aqui, né? Se eu tenho um negativo aqui, tenho que ter um positivo aqui. Por isso que o positivo é ligado aqui na outra extremidade dos meus sinais discretos, né? De tal forma que eu tenho aqui, quando eu estiver, por exemplo, utilizando um sinal que já está fechado, eu tenho aqui uma DDP, uma diferença de potencial.
existindo essa diferença de potencial, eu posso garantir que eu estou com o meu dispositivo ativado, energizado, né? Por isso que a gente chama isso. E como eu tenho positivo entrando aqui, esse tipo de módulo, né? Esse tipo de módulo, esse tipo de bloco, esse tipo de circuito, além de ser chamado de entradas SYNC, ele também é chamado de módulo tipo P. P de Palmeiras, né? Entradas SYNC, ou módulo tipo P. P de positivo, né? P de positivo, ou seja, estou recebendo um sinal positivo aqui, tá? Ah, mas a polaridade pode ser diferente. Pode, claro. Isso muda alguma coisa? Muda sim. Muda e muda bastante, né? Muda bastante. Pode ser diferente? Claro que pode, mas ela muda. Imagine o seguinte, imagina que eu vou inverter a minha polaridade da minha fonte de corrente contínua. Vou colocar o positivo aqui embaixo, né? Vou colocar o positivo aqui embaixo. O positivo vai estar ligado ao comum, o comum do meu cartão, o comum do meu circuito eletrônico. E esse positivo vai ser distribuído aqui por todas as entradas do meu cartão. Então, eu vou estar distribuindo agora o positivo. Se eu estou distribuindo o meu positivo, esse tipo de bloco do meu CLP, esse cartão, ele é chamado de um bloco, um cartão, um circuito eletrônico com entradas source. Source. O que é source? Source é fonte, né? Fonte. É como se ele tivesse, por causa da conversão que existe em elétrica, né? Em elétrica existe uma convenção de que a corrente elétrica sai do terminal positivo e vai para o negativo. Isso é uma convenção, né? E aqui, é por isso que ele é chamado de fonte. Por quê? Se todo mundo aqui positivo, significa que a corrente elétrica, por convenção, vai sair daqui e vai retornar aqui para o polo negativo, né? Porque eu agora inverti. Então, se dessa forma, eu teria aqui o negativo, e esse negativo ele é distribuído aqui em cada um dos elementos. Por isso, também, essas entradas são chamadas de entradas tipo N, N de Nair, né? N de negativo. Então, eu tenho entradas N, entradas P, né? Entradas N e entradas P. Então, isso é importante a gente conhecer quando está se falando de hardware, porque a gente pode especificar corretamente como é que eu vou trabalhar na minha indústria, né? Então, é por isso que é importante a gente saber se eu estou trabalhando com entradas SYNC, entradas source, né? Ou entradas P, tipo P, ou entradas tipo N. Bom, aqui tem um resuminho disso. Os dispositivos de entrada digital, também chamados de entradas discretas, funcionam essencialmente como chaves, né? Enviando o nível lógico 0, que é o off, desligado, quando abertas, entrada não ativada, e nível lógico 1, que é o on, quando fechadas, entrada ativada, né? Entrada ativada. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Nenhum acionamento, mestre. Algum comentário adicional do mestre? Nenhum acionamento. Cara, melhor que isso, só 2 discos, como diz o outro. André, diga lá de novo, levantou a mão. Professor, a entrada SYNC é quando ele reconhece o potencial negativo nesse cartão. Quando você distribui aqui internamente ao cartão o sinal negativo da sua fonte, exatamente.
Ah, tá. Eu tava com dúvida se ele reconhecia o sinal negativo no cartão, ou se que é o que distribui, ou se o sinal negativo era o que passava ali já nessa conexão ali que é fechada. Aí, Não, então, olha aqui, ó. Entrada, está escrito aqui, ó. Entradas sync significa que o negativo é interno. Então, o negativo está aqui dentro do meu cartão, dentro do meu módulo, né? É negativo. Então, ele fica esperando receber um sinal positivo, né? Ao contrário das entradas source, onde eu distribuo aqui o positivo, né? Então, ele fica esperando receber o sinal negativo. Tá? Ok, professor. Beleza? Mais alguma? Nenhum comentário aqui. Vou seguir em frente, tá? Bom, continuando ainda na família de corrente contínua, mas agora na subfamília dos sensores, né? Sensores. Ou seja, agora nós saímos da subfamília dos elementos discretos, ou seja, aqueles elementos que são basicamente eletromecânicos, né? E vamos partir para a família dos sensores, né? Sensores que a gente sabe que tem de muito, né? Muito. Nós sempre temos sensores nas nossas máquinas, nos nossos equipamentos, nos nossos sistemas. Isso tem de monte, né? Sensores de tudo quanto é tipo, né? E esses sensores, eles têm uma característica: eles trabalham com circuitos eletrônicos e utilizam transistor, né? Eles utilizam transistor como chave digital, né? Ou seja, quando o transistor conduz e quando o transistor não conduz. Então, eles usam essa propriedade, essa característica do transistor para trabalhar como uma chave digital. Então, trata-se de um sinal digital, sem dúvida, é um sinal digital, nível lógico alto ou nível lógico baixo, porém, esse nível lógico alto e baixo, ele é conseguido, no caso dos transistores, através do transistor, né? Desculpe, esses sinais são conseguidos nos nossos sensores através dos transistores, né? Com a condução ou com a não condução dos meus transistores, né? Através dessa característica que ele tem, né? Muito bem, e aí a gente sabe, vocês também já tiveram essa disciplina, acho que no segundo módulo, né? Que a gente tem dois tipos de transistor, né, presentes no mercado, né? Dois tipos de transistor. Um deles é o NPN, né? NPN, transistor que chaveia o negativo, né? Então, é um sensor NPN. O que nós fizemos aqui, né? Da mesma forma, merece a explicação de que nós não vamos aqui entrar na profundidade do circuito eletrônico, né? Existe uma disciplina específica que deve fazer isso, né? Nós estamos estudando só o CLP e estamos entendendo agora como é que eu vou conectar o meu sensor, né, que é um sensor que tem como tecnologia um transistor tipo NPN, como é que eu vou conectá-lo ao meu módulo, né? Como é que eu vou conectá-lo ao meu módulo, ao meu cartão de entrada digital, né? Como eu disse, nós estamos trabalhando ainda com a família das entradas digitais. Então, o que nós mostramos aqui? Mostramos o nosso cartão, né? Nosso bloco, nosso módulo de entrada digital, mostramos uma parte do nosso sensor, né? Pegamos uma parte pequenininha do nosso sensor, mostrando o nosso transistor NPN, né? Então está aqui o nosso transistor, a flechinha aqui está indicando que ele é do tipo NPN,
mostramos aqui a base, o coletor e o emissor do transistor, né? E agora vamos dar uma olhadinha como é que eu conecto. Além disso, eu tenho a minha fonte, né? Tenho a minha fonte que vai alimentar esse conjunto, né? Esse conjunto do módulo e do cartão. Então, o que nós temos é isso aqui, olha. No caso de um sensor NPN, que é o nosso sensor aqui, ó, quando o sensor for ativado, imagine o seguinte, imagine em qualquer sensor, um sensor de presença, um sensor indutivo, capacitivo, qualquer um. Quando ele for ativado, ele vai chavear e vai fazer com que circule uma corrente da base para o meu emissor, né? Da base para o meu emissor. Então, o que acontece? Ele vai enviar um sinal para comutar. Esse sinal vai enviar um sinal negativo, GND, para a entrada do CLP, né? Para a entrada do CLP. Então, está aqui, ó, a entrada do meu CLP, no caso, é esse aqui. Esse aqui é o conector comum. Como é que eu ligo isso? Então, está aqui, ó, a minha fonte está aqui, pego o positivo da fonte, conecto aqui no conector positivo, ou seja, eu estou distribuindo o positivo por todas as minhas entradas. Dessa forma, caracteriza que eu estou com uma entrada source, Se eu tenho uma entrada source positivo aqui, o que ele precisa para caracterizar uma diferença de potencial? O que ele precisa do negativo. Está aqui o negativo, ó. Negativo chegando nele por aqui, né? Com o chaveamento do meu transistor, o negativo está chegando por aqui, né? Está chegando por aqui. Então, dessa forma, eu estou trabalhando com uma entrada source, né? Uma entrada source. Então, no caso de sensores NPN, eu preciso trabalhar com entradas desse tipo, né? Ah, se eu me enganar, o que acontece? Vai queimar? Não, não vai queimar. Simplesmente não vai funcionar, né? Você vai ter a expectativa que lá no campo a coisa possa funcionar, mas não vai funcionar, né? Não vai funcionar, porque a ligação foi feita incorreta ou a especificação do tipo de entrada foi feita de forma incorreta, tá? Vamos falar do outro, daí eu dou um espaço para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Bom, e se eu estiver trabalhando com outro tipo de sensor? O sensor PNP, ou seja, o sensor que chaveia o positivo, né? Então, se ele chaveia o positivo, está aqui o que nós mostramos. Então, o que eu preciso? Se eu vou usar um sensor qualquer que seja a estratégia do meu sensor, né? Indutivo, capacitivo e assim por diante, mas que eu sei que ele é o tipo PNP, então o que acontece? Está aqui o sensor PNP, né? Base, coletor e emissor. Muito bem, como é que eu conecto ele? Eu vou conectar desta forma, utilizando sempre uma entrada SYNC. Uma entrada SYNC. Ou seja, a minha fonte vai estar conectada dessa forma, o negativo da fonte está aqui conectado no conector comum, então eu vou estar distribuindo aqui internamente o negativo por todas as minhas entradas deste módulo e deste bloco, dessa forma caracterizando uma entrada SYNC, e se é uma entrada SYNC, para que haja a diferença de potencial, caracterizando que eu tenho um sensor ativado, então ele vai estar esperando receber aqui o positivo, né? Quando tiver feito o chaveamento aqui, ou seja, quando o sensor estiver ativado, olha o positivo aqui, vindo por aqui e entrando no meu cartão, né? Então, eu tenho caracterizada a diferença de potencial para mostrar que ele está ativado. Se não tiver a diferença de potencial, significa que o sensor não está ativado. A mesma coisa vale para o lado de cá, né? Aí tem uma pequenininha explicação aqui, que
É basicamente alguma coisa similar a isso aqui, olha lá. No caso de um sensor PNP, que é esse caso aqui, né? A flechinha está indicando aqui que ele é um PNP. Quando o sensor for ativado, vai enviar um sinal no transistor PNP para ele comutar. Então, ele vai chavear, que envia um sinal positivo, né? Que envia um sinal positivo para a entrada do CLP, caracterizando, então, a diferença de potencial, ou seja, a ativação do meu sensor. Tá? Então, essa é a segunda subfamília que pertence à família de corrente contínua, ou seja, primeiro de elementos discretos, agora estamos falando de sensores, né? E a gente sabe que sensores tem de monte. Deixar um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver tirar alguma dúvida, para o mestre também poder complementar com as informações que ele julgar mais conveniente aqui. No momento, nenhum comentário de nenhum deles. Mestre, acho que tá perfeito aí. Não teria nada a agregar nesse momento, não. Só realmente dar um descanso na garganta aí. Se quiser, eu toco daqui diante. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu consigo fazer aí. Mais um pouquinho. Eu consigo, talvez a gente não vá conseguir terminar de novo essa aula completa, né? Sim, mas fazemos aquele modelo, ou seja, finalizamos segunda-feira. Não vejo grandes problemas, não. Ótimo. Essa aula, ela é importante, né? Essa aula, ela tem uma importância legal, eu acho. Ela é um pouquinho extensa, mas ela é bem completa, né? E ela atende bem essa questão aí da explicação do modelo das entradas, o pessoal que estava curioso quanto à forma de interligar esses equipamentos. Então, tudo isso aí ele vai de encontro com essas demandas aí. E principalmente nesse momento, né, que a gente está remoto, então não tem muito o que ser dito. A gente tem que passar essa teoria aí para que eles tenham noção de como que faz essa montagem aí. Fora isso daqui é apertar parafusinho, então não tem muito segredo não. Falou tudo. Fora isso, fora esses conceitos que tem que estar na cabeça de cada um, né? Ou pelo menos em algum lugar para que a pessoa possa consultar, né? Se não está na cabeça, tem que estar escrito em algum lugar. Fora isso, é exatamente isso que o professor falou, ou seja, é apertar parafuso. Apertar parafuso pode ser que seja a chave de fenda, pode ser que seja a chave Phillips, mas é simples, né? O segredo da coisa está justamente aqui, né? Esse é o segredo da coisa. Muito bem. Então, falamos agora da segunda família das entradas, né? A primeira família... Opa, eu fui para trás. Não, é que aqui tem um... entendi. Eu lembrei. Tem um resumo aqui. Um resumo que eu achei por bem fazer, porque eu acho que pode ser útil para todo mundo, né? Esse resumo, ele fala exatamente sobre esses detalhes finais, né? Para ligar dispositivos discretos, acho que não tem muita dificuldade, né? É só tomar o cuidado com a polarização da fonte, para saber se você está trabalhando com o cartão adequado, né? Só isso. Ver onde é que eu vou conectar o negativo da fonte, o positivo da fonte. O grande esquema é com relação a sensores, né? Quando eu estou trabalhando com sensores que podem ser PNP ou NPN. Então, a regra geral, a dica geral que vai servir aí para aqueles que talvez vão precisar disso lá na frente é o seguinte, olha lá, os sensores, estamos falando dos sensores, né, que têm saídas do tipo source, ou seja, sensores do tipo fonte, né, source é fonte. Em outras palavras, que são do tipo PNP, né, sensores do tipo PNP devem ser conectados em entrada SYNC.
né? Entrada do tipo dreno lá no CLP. Isso é uma regra, né? É uma regra. De novo, não que vai queimar, não vai queimar. Simplesmente, se você ligar errado, não vai funcionar, né? E sensores com saídas SYNC, ou seja, sensores do tipo NPN, né? Sensores do tipo NPM, devem ser conectados a entradas do tipo source, né? Entradas do tipo source, ou seja, entradas do tipo fonte, né? Entradas que tenham essa característica. Caso isso não seja obedecido, o elemento de entrada simplesmente não vai funcionar, né? Ou seja, a informação que você espera chegar ao CLP, essa informação não vai chegar. Então, você faz um programa, você cria o programa, você coloca as instruções no programa, você testa o programa, tudo funcionando maravilhosamente bem. Aí você vai e leva esse programa para ser instalado lá no campo, para fazer um comissionamento, startar, partir um determinado equipamento, né? Ver como é que a coisa funciona. E aí você fica totalmente decepcionado porque a coisa não funciona. Lá no teste funcionou e lá no campo não funcionou. Por que será? Porque algum orelhudo fez as ligações incorretas no campo, né? Ou seja, ligou de forma incorreta, sem obedecer às regras, né? E não obedecendo às regras, significa que você não vai estar recebendo informação no seu CLP. Se você não recebe informação, o seu programa, a sua programação não vai funcionar. Então, às vezes, você perde muitas horas de trabalho, né? Devido ao fato de que alguém conectou de forma incorreta, né? E uma coisa que eu tenho, uma triste notícia que eu tenho, é que normalmente quem faz essas ligações são os técnicos, né? Não vai ser o engenheiro que vai a campo para fazer a conexão. Então, os técnicos é que normalmente são designados para fazer essas conexões. E é por isso que é importante ter esse conhecimento e ter isso bem sedimentado, né? Bem cimentado, para que você não cometa esses enganos e aí possa dar esse desprazer, né? Para aqueles que estão comissionando ou instalando alguma coisa. Tá? Corrente alterna. Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Eu fiz simplesmente um resumo do que nós falamos, mas eu não dei espaço para ninguém falar. Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Nenhuma manifestação, mestre. Muito bem. Agora sim, entramos na outra subfamília, né? A família em corrente, entradas em corrente alternada, né? Entradas em corrente alternada. Bom, da mesma forma, existe uma gama muito grande. Claro que hoje, né, estamos falando no momento atual, nós temos várias normalizações de segurança ocorrendo, né? NR10, NR12, NR36, se eu não me engano, se eu não estiver enganado nos números aí, que as empresas estão se adaptando a todas essas normalizações, fazendo com que eu não tenha mais tensões na ordem de 110 e 220 volts, quando eu tiver um ser humano ali próprio para operar qualquer tipo de ação onde esteja presente essas tensões, né? Então, hoje em dia, as empresas estão se adaptando. Eu não diria que já estão adaptadas, eu diria que ainda estão em processo, tá? Ou seja, estão alterando os seus dispositivos
de tal forma que o pessoal de operação, manutenção e tudo mais não tenha a possibilidade de trabalhar com tensões de 110 e 220, onde podem ocorrer incidentes, né? Ou às vezes até acidentes, né? Então, hoje é muito comum, em corrente alternada também, tensões menores do que 110 volts, para poder se adequar, se adaptar a essa norma brasileira, né? Eu diria que é uma norma mundial, né? Começou lá fora e depois veio para cá, né? Mas é bom saber que existe entradas em corrente alternada, né? E entradas em corrente alternada, a coisa é muito simples, é muito fácil, né? É muito tranquila, né? Imagine o seguinte, eu tenho lá os meus dispositivos que serão acionados, normalmente dispositivos discretos, né? Normalmente discretos, que possam ser acionados em corrente alternada, ou seja, o meu cartão, o meu bloco, o meu circuito eletrônico do meu CLP, ele está adequado para receber, então, corrente alternada. Então, de fato, a ligação é muito simples, né? É muito simples, conforme nós estamos mostrando aqui, né? Esteja eu trabalhando com um elemento discreto que está normal aberto ou normal fechado, então eu vou conectar com a minha fonte aqui, a minha fonte da forma que está mostrada aqui no nosso slide, né? E aí eu faço essa conexão dessa forma aqui. Posso inverter? Posso inverter. Aqui eu não tenho mais uma preocupação, porque nós estamos trabalhando com corrente alternada, né? Não estamos trabalhando aqui com dispositivos que precisam ter a polaridade correta, a polaridade adequada. Aqui estamos trabalhando com corrente alternada. Então, esses dispositivos que trabalham com corrente alternada, você pode ligar dessa forma que a gente está mostrando aqui, sem nenhum tipo de preocupação, né? Sem nenhum tipo de preocupação que possa ocorrer algum problema. Tá? Então, com isso a gente encerra a parte de entradas, né? E o próximo assunto seriam os circuitos das saídas, que é isso que eu gostaria de a gente deixar para uma segunda ocasião, e essa segunda ocasião, coincidentemente, é na segunda-feira, né? Então, o circuito das saídas eu vou falar com vocês na segunda-feira. Então, assim também eu acho interessante, porque não vai existir uma confusão, né? Não vai ocorrer uma confusão. Falamos hoje só sobre o circuito das entradas, e na semana que vem, na segunda-feira, a gente fala só sobre os circuitos das saídas. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Legal. Senhorzinho bem velhinho, não sei se você chegou a ver. O senhor bem velhinho, aí ele estava querendo no banco de qualquer jeito, que ele queria R$50 para comprar não sei o quê, que ele ia tirar o dinheiro dele. Só que estava naquela época que você não podia deixar sair. Tem algum microfone aberto aí com uma interferência? Cara. Ele colocou, não. Ninguém se manifestando? Dúvidas? 17 alunos. Opa, gostei. Bom. Bom, alguns aqui já pirulitaram. Matheus Pires da Silva já sumiu, mas tudo bem, vamos lá. Acho que é isso, mestre. Finalizar a gravação então, para poder subir no sistema. Por favor, por favor.